Ótimo, ótimo, obrigado. Então, agora sim. Então, agora a gente está com a nossa aula sendo gravada e a gente vai ter essa oportunidade de conhecer esses conteúdos referentes à evangelização, discipulado e início de novas igrejas, né? Só para passar o slide aqui também para ficar registrado na gravação, só chamando atenção para esse fato de que o conteúdo teórico para evangelização e discipulado constam nesse livro que a gente vai colocar para a igreja. A gente vai dar um curso sobre isso dia 1º de setembro. E, além disso, o conteúdo desse estudo faz parte de uma página do site que trata dessa questão. Nossos temas vão ser esses aqui, hoje, da nossa aula. Vamos entender o significado de algumas palavras relacionadas à evangelização e discipulado. E aí a gente vai ver que a proposta de evangelização, basicamente, é muito simples. A gente quer uma igreja que se sustenta e que se propaga e que é uma igreja também evangelista e discipuladora. Vamos lá, vamos a partir então dessa parte dos significados de palavras, não é? De vez em quando vocês vão ouvir a gente falando sobre mandato evangelizador e discipulador. Então isso é algo que vocês vão ouvir bastante a partir do segundo semestre desse ano, né? A partir especialmente desse treinamento aí de setembro, e vocês vão ouvir a gente falando sobre isso. Olha, nós temos que cumprir o mandato evangelizador, o mandato discipulador. O que é esse mandato? É a grande comissão. Então, a grande comissão, ela consta em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele deu uma ordem aos discípulos para que eles fossem pelo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Então, a gente fica tranquilo aí, você, que todo esse conteúdo do slide aí a gente está passando, vai ter uma apostila disponível, você já vai poder baixar hoje à tarde, com todas essas passagens aí, bíblicas, mas isso é geral, em todos os evangelhos. Termina o evangelho, os evangelhos colocam isso com palavras diferentes. Por exemplo, em Mateus 28, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? Eis que estou convosco até a consumação do século. Essa é a tônica ali de Mateus 28. Mas em Mateus 16:15 também, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24, a gente vai ver essa ênfase de que os discípulos têm que ir por todas as nações, pregando o evangelho a todas as nações. Em João 20:21, Jesus diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, em todos os evangelhos, nós temos esse chamado, esse mandato, na verdade. É chamado de mandato, a palavra mandato é importante porque é uma ordem. Então, não é algo para a igreja fazer se ela quiser. O cristão ele precisa entender que, como cristão, ele recebe essa incumbência, né? Além do mandato evangelista, de evangelização e de discipulado, nós temos os mandatos criacionais. O que são os mandatos criacionais? Essas são incumbências, responsabilidades que Deus nos deu quando Ele nos criou. Quando Ele criou o homem lá em Gênesis, Ele deu ao homem 3 mandatos. O primeiro mandato é o que a gente chama de mandato espiritual, ou mandato da comunhão. Ou seja, nós fomos criados para caminhar em comunhão com Deus e para responder a Deus em obediência. Esse é o chamado de Deus no mandato espiritual. E a gente coloca isso aos textos aí para depois você conferir, mas basicamente o que a gente percebe nesses textos é isso, é que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Ele colocou o primeiro casal no jardim para que aquele casal pudesse cuidar do jardim, pudesse organizar as coisas no jardim, e ele deu uma instrução: vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Ou seja, o homem tinha que caminhar na dependência de Deus e em obediência a Deus. O mandato social também foi dado na criação. Quando Deus criou o homem, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez, então, para o homem a mulher, e ele, então, deu aos dois agora essa incumbência, ele os abençoou para que eles povoassem a terra. E isso, a partir desse ponto, estabelece o homem como um ser social. E daí, veja só como isso se encaixa. Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mandato espiritual ou da comunhão, e nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é o mandato social, de a gente viver
não apenas numa relação com Deus, mas uma relação também com o nosso próximo, muito dentro daquilo que foi pregado pelo reverendo Gilberto hoje. E temos um mandato que a gente chama que é o mandato cultural, e aí no slide está errado, tá? A gente vai corrigir isso quando publicar o slide para você. Esse terceiro mandato é o mandato cultural. Então, o mandato espiritual o primeiro, o mandato social o segundo, o mandato cultural é o terceiro mandato. É a capacidade, a incumbência, a responsabilidade que Deus nos dá para a gente fazer cultura. Ou seja, o homem ele recebe a capacidade de conhecer, de estudar a natureza e de dominar sobre a criação. E, com isso, ele pode desenvolver tecnologias, ele pode desenvolver trabalho. Então, tem a ver com o nosso trabalho, com o exercício da nossa vocação no mundo, a capacidade que o homem tem de descobrir coisas e de criar coisas e de realizar coisas para a cultura. Então, o homem ele cria cultura e quem deu capacidade ao homem de fazer isso foi o próprio Deus. E aí Deus ele estabeleceu isso para que a gente possa viver a nossa vocação para a glória dele. Seja qual for o trabalho que a gente faça nesse mundo, que a gente possa fazer isso para que Deus seja glorificado na realização desse trabalho, tá? Então, uma expressão que a gente vai usar é essa, então. Deus nos deu um mandato evangelizador, discipulador. Outra expressão que a gente vai usar Deus também nos deu os mandatos da criação, ou as ordenanças da criação, os mandatos criacionais. Outra expressão que a gente usa, vai começar a usar bastante na nossa igreja, você vai ouvir muito, é expansão do reino de Deus. O que significa isso, né? Expansão do reino de Deus é um conceito importante porque o reino de Deus, de certa maneira, ele já existe. O reino de Deus, de certa forma, quando a gente olha para a doutrina da criação, é todo o universo. Deus reina sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. Então, ele já reina sobre tudo, ele já é rei sobre tudo o que existe já. Por outro lado, tem um outro aspecto da doutrina sobre o reino de Deus na Bíblia, que diz que a gente pode olhar para o reino de Deus entendendo o seguinte, que há um sentido em que o reino de Deus foi inaugurado com a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, quando Cristo vem, ele vem para estabelecer esse reino de uma maneira diferente nessa terra, no sentido de que as pessoas vão poder ver esse reino de Deus encarnado nele. E ele, então, vai realizando algumas coisas no seu ministério, confirmando que o reino de Deus está chegando. Ele começa, inclusive, o Evangelho de Marcos, você pode conferir em Marcos 1:15, ele começa o seu ministério dizendo assim, ele começa a andar pelas cidades e pregar dizendo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, essa ideia do reino próximo é porque ele, quando chegou aqui, estava estabelecendo o reino de Deus como esse domínio de Deus por meio dele nos nossos corações. Além disso, o reino de Deus ele é expandido quando os cristãos fazem discípulos. Quando a gente está como cristão, quando a gente está nesse mundo, falando de Jesus, levando outras pessoas ao conhecimento de Jesus e realizando o nosso trabalho, a nossa vocação, cumprindo aqueles mandatos da criação, a gente crê que isso é uma expansão do reino de Deus. A gente está ajudando a marcar cada área da criação com o nome de Cristo. Então, você pode ser, por exemplo, um advogado, e lá você sabe que você tem, tanto na área do direito, como em todas as áreas profissionais e vocacionais do mundo, você vai ter sempre profissionais que fazem o seu trabalho de modo bem feito, tem profissionais corruptos, tem profissionais que não trabalham, não são corruptos, mas são, às vezes, assim, não muito produtivos, né? Aquela pessoa que se aproveita e não quer trabalhar muito. Mas o cristão, seja qual for a área de atuação dele, ele busca fazer tudo para a glória de Deus. E quando ele faz isso, ele está dizendo, eu estou marcando aqui essa área do direito, por exemplo, com o nome de Cristo. Ou então eu estou marcando a área da saúde, eu sou um enfermeiro, um médico, uma enfermeira, e eu estou podendo fazer o meu trabalho, eu estou fazendo isso para a glória de Cristo. A gente vai marcando as áreas da sociedade com o nome de Deus. E a gente crê que esse reino de Deus ainda vai ser consumado quando Cristo voltar
e aí, quando ele voltar, ele vai estabelecer a consumação do reino. Por isso que, quando ele dá o mandato lá em Mateus 28, ele diz: eis que estou convosco até a consumação do século, ou a consumação dessa era, dependendo da tradução. A gente espera para o momento de volta de Cristo. Então, expansão do reino de Deus normalmente significa o nosso trabalho de evangelização, o nosso trabalho de marcar a sociedade com o nome de Cristo. Evangelho. Evangelho é aquilo que a Bíblia revela sobre Cristo, sobre quem ele é, sobre o que ele fez, sobre o que ele faz e aquilo que ele fará. Então, a Bíblia traz um ensino sobre isso. Esse ensino da Bíblia sobre a pessoa e a obra de Cristo é o Evangelho. A gente pode, inclusive, dizer, vocês vão notar algumas vezes, nas pregações, nos estudos bíblicos, às vezes a gente até coloca o Evangelho como sinônimo de Cristo, porque o Evangelho é Cristo, né? E, além disso, o Evangelho vai trazer quais são as implicações, ou seja, considerando quem Cristo é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará, como é que nós devemos responder a ele? O Evangelho sempre vai ter essa ponta, essa nota de aplicação, tentando explicar quem é Jesus Cristo e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. O verbo evangelizar, o que significa? Significa agora você convidar uma pessoa a se tornar cristã. E aí, veja só, para você dizer que evangelizou, você tem que explicar para essa pessoa quem é Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. Se você simplesmente chega para uma pessoa, entrega um folheto ou entrega uma Bíblia, isso ainda não é evangelização, isso é outra coisa chamada evangelismo. A evangelização exige um tempo, e exige você ter esse tempo de poder conversar, explicar quem é Jesus Cristo, e fazer esse convite para que essa pessoa clame a Deus e peça que o Espírito Santo dê a ela um novo nascimento e produza, então, nela verdadeiro arrependimento. Na evangelização, a gente sempre convida as pessoas a abandonar dois pecados. São dois pecados. Primeiro é o pecado do mundanismo mesmo, né? A pessoa abandonar os seus pecados, entender que ela precisa deixar para trás a vida de pecado e caminhar com Cristo. Mas na evangelização, a gente também pede para ela abandonar um segundo pecado, que é o pecado da justiça própria. Ou seja, tem gente que não vive uma vida escandalosa, uma vida de pecados terríveis, mas essa pessoa acha que ela é muito boa e que ela vai ser salva por causa das boas obras dela. Então, a gente precisa se arrepender tanto dos nossos pecados, como também a gente precisa se arrepender da nossa justiça própria, do nosso orgulho. Essas duas coisas têm que ser abandonadas, e é isso que a gente faz na evangelização. A gente ajuda a pessoa a confiar apenas em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Ela tem que deixar de lado todos os ídolos, todos os pecados e todas as confianças em mérito, ou merecimento, ou capacidade dela para alcançar a sua salvação. Então, isso, veja só, evangelizar como é algo que é bem mais profundo do que meramente você encontrar uma pessoa e distribuir um conteúdo, vamos dizer assim. Você tem que chamar também a pessoa ao discipulado. Então, a evangelização sempre vai ter um chamado ao discipulado. E sempre vai ter essa promessa de vida eterna se ela aceitar a Cristo, e explicar que, se ela não aceitar a Cristo, o que a Bíblia diz é que aquelas pessoas que não creem no Filho permanecem em juízo. Então, a evangelização sempre vai constar essas quatro coisas. Retornando, explicar quem é Jesus, motivar essa pessoa a clamar a Deus, chamar essa pessoa a andar com Deus nesse mundo, ou seja, o discipulado, e informar sobre a vida eterna e a volta de Jesus Cristo. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Beleza? Ótimo. Agora, veja só, evangelização é diferente de evangelismo. Porque o evangelismo, veja só, para você fazer aquilo que eu falei na evangelização, você precisa de um tempo com a pessoa. Então, uma conversa mais profunda com a pessoa. O evangelismo não. O evangelismo, ele é um ato rápido, é uma ação que você realiza. Por exemplo, a gente está numa campanha de distribuição de Bíblia. Você pega aí 15 Bíblias e sai pela cidade e diz assim: quem eu encontrar hoje, eu vou entregar uma Bíblia. Você vai fazendo isso e essa pessoa recebe a Bíblia. É um evangelismo. Se essa pessoa diz: olha, você pode conversar comigo um pouquinho sobre essa Bíblia?
e aí você tiver a oportunidade de apresentar, explicar quem é Jesus, chamar essa pessoa para pedir a graça de Deus para o coração dela, convidar essa pessoa para o discipulado, explicar para essa pessoa a vida eterna. E aí, se tiver esse tempo para fazer isso, aí não apenas foi evangelismo, mas foi também evangelização. O evangelismo normalmente é uma ação que busca chamar a atenção das pessoas para o evangelho. A gente pode ir, por exemplo, para uma praça, o pessoal apresenta uma música, uma mímica, ou então o pessoal se veste de palhaço, faz lá um evento nesse sentido, uma atividade para crianças. Essas coisas são evangelismo. Elas chamam a atenção para o evangelho e abrem espaço para a evangelização. Mas o evangelismo ele só faz uma parte da tarefa. Ele ainda não é a evangelização. Ficou claro isso, gente? Sim. Pastor, eu não entendi muito bem a diferença da evangelização e do evangelismo. Tá, deixa eu explicar. Vamos dizer que você pegue aí um material, um folheto e uma Bíblia, e você encontra alguém no supermercado. Você só entregou a Bíblia para ela. Isso é evangelismo. Por quê? Porque foi algo rápido. Você não teve tempo de explicar para essa pessoa, você não teve como parar, conversar, explicar quem é Jesus, o que ele fez, faz e fará. Você não teve oportunidade de dizer para essa pessoa, olha, você precisa seguir a Jesus Cristo. Você não teve oportunidade de chegar e conversar, falar com essa pessoa. Olha, Cristo dá a vida eterna. Se você crê nele, você tem vida. Se você não crê, você permanece em juízo. E aí você também não teve a oportunidade de dizer para essa pessoa, você quer orar comigo? Você quer agora buscar a Deus para recebê-lo? Isso é evangelização. Evangelização é quando você conversa, explica com calma, pessoalmente para a pessoa quem é Jesus e as implicações dele. O evangelismo não. O evangelismo é uma ação que você realiza para chamar a atenção das pessoas para o evangelho. Entende? O evangelismo é algo que a gente faz, é como se fosse um holofote que a gente coloca sobre o evangelho. Então, a gente faz uma atividade de impacto, algo que chama a atenção das pessoas, ou a gente distribui literatura. São ações de evangelismo. E elas são diferentes. O evangelismo abre a porta para a evangelização. O evangelismo dá para você fazer em 30 segundos. Você passa e entrega um folheto para alguém. A evangelização não dá para você fazer em 30 segundos. Ela exige que você pare e converse e explique quem é Jesus Cristo. E, no final, faça o apelo e convide a pessoa a crer em Jesus Cristo. Entende a diferença? Essa é a diferença. Entendi, pastor. Obrigada. Então, por exemplo, vamos imaginar que os adolescentes vão fazer uma atividade numa praça, ou lá em Cedral, no ano passado, a gente tinha atividade lá de esportes que eram realizados na praça. Aí uma pessoa olha para aquilo, vê aquele movimento e fala, que legal, vou ver o que é isso. E ali ele para. E ali tem as atividades bem interessantes, ele recebe, quem sabe, uma literatura da igreja, uma propaganda da igreja. E aí, isso é só evangelismo. Aí, enquanto ele está parado ali, alguém chega para ele da igreja e começa a conversar com ele. Aí essa pessoa agora ali, na conversa com ele, vai explicar quem é Jesus Cristo, vai convidá-lo a crer em Jesus Cristo, vai orar com ele. Aí aconteceu a evangelização. Entenderam a diferença, gente? O evangelismo é o início, ele abre a porta, ele aponta para o evangelho. A evangelização explica o evangelho. Para você dizer que você evangelizou alguém, você tem que explicar para esse alguém o evangelho. Entende? Então, é bem desafiador, porque não dá para você simplesmente passar e distribuir um conteúdo ou uma literatura. Isso é apenas o evangelismo, é apenas uma parte da tarefa. A evangelização exige que você realmente ajude essa pessoa a entender quem é Cristo. Ok? Podemos prosseguir? Podemos. Essa dúvida sobre evangelismo e evangelização, gente, entenda isso, quero só explicar de novo. É o modo como nós estamos usando isso na nossa igreja, é o modo como alguns teóricos entendem e eu entendo assim também. Mas, se você começar a comprar livros sobre isso, tem muito autor hoje que chama evangelismo de evangelização, aí confunde a cabeça das pessoas. Mas, tudo bem, aqui a gente está dizendo como a gente está usando e o que significa evangelismo na nossa igreja. Tá? Posso prosseguir? Sim. Vamos seguir. Por favor.
Evangelista. Quem é? O evangelista é a pessoa que pratica a evangelização. E aí a gente precisa entender o seguinte: algumas igrejas acham que o evangelista é só uma pessoa, é como se fosse um pastor ou um missionário. E isso é compreensível, porque a gente tem casos lá no Novo Testamento em que algumas pessoas recebem esse título. Por exemplo, no livro de Atos, Filipe é chamado de evangelista, né? E parece que Timóteo e Tito também são evangelistas, assim, numa classe diferente de cristãos. Mas o que a gente está colocando e o que a gente trabalha, o que a gente quer trabalhar com vocês é que nós entendemos o seguinte, que todo cristão é um evangelista. Todo cristão é chamado e todo cristão recebe a bênção do Espírito Santo para poder ser testemunha. E tem o texto clássico, né, que é Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, isso é muito interessante. Tem até um outro texto que eu vou colocar aí nesse slide que eu vou compartilhar com vocês, além de Atos 1:8, é Atos 8:4, que diz que a igreja, quando foi espalhada, foi perseguida, ela saiu por todos os cantos, os crentes saíram por todos os lugares, falando, pregando o evangelho. Então, daí, aqueles mandatos que eu falei lá no início, né? Jesus diz para toda a sua igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você é um discípulo de Cristo, se você é um cristão, você está nesse mundo, nós estamos nesse mundo para sermos testemunhas e para sermos evangelistas. Então, com isso, eu estou dizendo aqui que a nossa igreja não acredita que Deus concede somente a algumas pessoas o dom de evangelismo. Existem alguns que estão ensinando por aí essa ideia de que Deus concede a algumas pessoas o dom de evangelismo. Aí as pessoas dizem assim: então, entendi, eu não tenho o dom de evangelismo, então eu não preciso evangelizar. Não, nós acreditamos que se você é cristão, então você recebe o dom de evangelismo no sentido de que você recebe o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo concede a você poder para o evangelismo, para você realizar o trabalho de evangelismo e de evangelização. Eu só quero dizer isso, desculpem, é que isso independe do temperamento. Então, tem pessoas que são extrovertidas, né? E tem pessoas mais tímidas, mais introvertidas. Eu sou uma pessoa assim, com essa configuração mais introvertida. Eu sempre fui aquele menino que no pátio da escola, quando eu via ali o grupo ali no meio, passava pelo cantinho para não chamar a atenção de ninguém. Tenho muita dificuldade, nunca imaginei que eu ia ser colocado por Deus numa tarefa de falar em público, de ficar na frente das pessoas. Isso faz parte da minha configuração, né? E apesar de eu ter essa configuração mais tímida, isso não significa que eu estou isento da responsabilidade de evangelizar. Eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho e de compartilhar e de testemunhar Cristo com as pessoas. E Deus me colocou nesse mundo para isso. Por quê? Porque Ele convida e, na verdade, Ele convoca e capacita todos os crentes para serem evangelistas. Então, toda pessoa que pratica a evangelização, mesmo que ela não tenha um cargo oficial de evangelista, mesmo que ela não tenha na igreja uma titulação oficial, mas todos os crentes realmente são chamados por Deus para serem evangelistas, ou evangelistas, né? Podemos seguir? Vamos lá? Sim. A nossa igreja, ela tem aí alguns instrumentos assumidos aí nesse trabalho de evangelização. Primeiro, tem esse material para evangelização pessoal, chamado Crescimento e Discipulado. Então, vamos dizer o seguinte: você que está se tornando agora membro da igreja, você diz assim: eu quero, já que eu sou evangelista, eu quero falar de Jesus para as pessoas. O que eu devo fazer? Que material que eu devo utilizar? Então, você tem esse primeiro material chamado Crescimento e Discipulado. Esse é um material muito legal. São 13 estudos bíblicos bem curtinhos, bem simples. Vamos dizer que um parente seu, um colega de trabalho, um colega de escola, não sei, diz assim: olha, estou interessado, como que é esse negócio de crente, como é esse negócio de Bíblia? E aí você chega para essa pessoa e diz assim: olha, eu tenho a disposição de fazer
alguns estudos bíblicos com você. Vamos estudar a Bíblia sobre isso? Você gostaria de estudar comigo durante algumas semanas? E eu posso dedicar aí uma hora por semana para a gente conversar sobre esse assunto, sobre a Bíblia. Aí a pessoa diz, não, eu quero fazer isso, quero estudar. Aí você diz, bem, agora o que eu faço, né? Que material que eu uso? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Você vai lá na nossa igreja, liga lá para o Renan, fala, Renan, eu quero um kit do material Crescimento e Discipulado. E eu vou lá falar para uma pessoa, ou então eu vou falar às vezes para uma família, lá na família são 3 pessoas, aí o Renan vai fornecer para você 3 exemplares desse livro do discípulo e um exemplar para você como livro do discipulador. Então, o livro do discipulador tem exatamente as mesmas lições do livro do discípulo, só que ele já vem com as respostas e com as orientações de como você dá fazer cada estudo bíblico. Então, isso é gratuito, tá, gente? Você chega lá na igreja e diz, eu quero levar 3 ou 4 kits de evangelização. E aí você pega e aí você usa isso para você fazer evangelização e discipulado com pessoas que têm interesse em estudar a Bíblia com você, certo? Então, todo membro da igreja, ele pode dizer, eu sou um evangelista, eu quero começar a estudar a Bíblia com alguém, e aí você vai ficar com muito medo no início, vai dizer, eu acho que eu não vou dar conta desse negócio, mas aí você começa a usar esse material e você vai ser guiado para isso. E quando a pessoa disser, eu já creio agora em Cristo, eu estou firmado em Cristo, aí sim você vai poder dizer agora, então nossa igreja tem uma classe chamada Classe Novos Membros, aí você vai encaminhar essa pessoa para a Classe Novos Membros e aí ela vai passar por esse processo que você está passando aqui para se tornar membro da nossa igreja. Tudo bem quanto a isso, gente? Vamos lá, então, né? O discipulado é esse processo de você fazer discípulos. Então, você prega o evangelho, essa pessoa diz assim, agora eu quero ser batizada, então ela vai ser encaminhada para a classe Novos Membros, vai receber o batismo, e ela vai agora ser ensinada a guardar todas as coisas que Cristo ensinou, e a gente entende que nessas coisas, todas as coisas, a gente começa pelos 5 discursos do Evangelho de Mateus, que constam aí no slide, você vai ter isso na sua apostila, e a gente vai ensinar essa pessoa também, caminhar com ela para ir aprendendo a palavra de Deus em toda a sua dimensão. Né? Nós entendemos que toda a Bíblia, do início ao fim, ela aponta para Cristo e ela é útil para o discipulado. O discipulador é essa pessoa que ora e que trabalha para fazer discípulos, e cada cristão, então, é convocado e é capacitado para trabalhar. E aí, no discipulado, tem uma coisa diferente, gente. Veja aí, a gente coloca assim, cada cristão é convocado e espiritualmente capacitado para trabalhar e até sofrer, a fim de contribuir para que outras pessoas sejam feitas seguidoras de Jesus Cristo. O que significa isso? É que esse trabalho de evangelização e discipulado, ele tem uma carga de desgaste. Por quê? Essa é a diferença. Lembra que eu falei agora há pouco do evangelismo e da evangelização? Essa é a grande diferença. Deixa eu colocar um exemplo. Digamos que eu esteja fazendo um trabalho de evangelismo. Eu estou distribuindo Bíblias ou distribuindo folhetos, sei lá, numa repartição pública, ou na frente de um supermercado, por exemplo. Eu estou lá distribuindo os folhetos. No final do dia eu falo, olha, distribuí hoje 1000 folhetos, distribuí 150 Bíblias, que bênção e tal. Ok, isso é algo maravilhoso, a gente deve fazer isso. Mas quando você começa a se envolver no sentido de estudar com uma pessoa toda semana, essa pessoa vai começar a falar dos problemas dela, ela vai falar das lutas que ela passa, das dificuldades dela, e aí você vai se envolver, né, com as dificuldades de uma pessoa. Então isso gera um desgaste muito maior, né? De repente você vai ver que essa pessoa tem problemas familiares, ou ela tem problemas no trabalho, ela tem um problema de autoimagem, de autoestima, enfim, são tantas coisas. Ela tem um problema de um pecado lá que é muito difícil, não é um vício, alguma coisa assim. Então, Paulo ele dizia isso, e a gente coloca até a passagem de Gálatas 4:19, Paulo dizia que ele sofria dores de parto até ver Cristo formado nos crentes. Então, fazer o trabalho de discipulado é muito mais
é muito mais desgastante. E talvez você fique 6 meses, 1 ano, para estudar a Bíblia e discipular uma pessoa só. Ao invés de você distribuir 150 coisas, né, você vai ter um trabalho com uma pessoa só durante 1 ano. Então, é por isso que gera toda uma carga de desgaste. Às vezes você está no meio da noite, sei lá, pensando que vai dormir 11 horas da noite, recebe um telefonema. E aí você tem que atender, essa pessoa vai pedir para você orar por ela, enfim. E você vai perceber que é um trabalho que é bastante desgastante. Tá? E o início de igreja, que é o nosso último conceito. O início de igreja é literalmente isso, é o processo de iniciar um novo grupo de cristãos a ponto desse grupo se tornar uma igreja conforme os padrões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Então, você começa ali a falar da Bíblia para uma pessoa, de repente chega outra pessoa, de repente chega uma terceira pessoa, esse grupo começa a crescer mais, e aí isso, de repente, pode se tornar uma nova Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu só quero acertar com vocês uma coisa. Hoje, o nosso tempo começou um pouco mais tarde, 11h30, desculpe, 10h30, e eu queria ver com vocês o seguinte, será que a gente pode ir até 10h20, pelo menos, ter uns 8 minutinhos a mais ou não? Claro. Opa. Lógico. Tá bom, então vamos ver se a gente faz isso, então. Bem, então, tendo feito isso, deixa eu só tentar explicar agora rapidamente. E aí eu queria muito dizer para você que vale a pena você ler a apostila, que é o material completo desse conteúdo, né? E entender melhor isso. Se você ler a apostila e tiver alguma coisa que você não compreende, fica à vontade, faz aí, encaminha a sua pergunta durante a semana e a gente vai interagindo. Pode mandar a pergunta daquele fórum lá, a gente vai respondendo as perguntas que chegarem, tá? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que a gente pretende? Depois de ver todos esses conceitos, o que a gente está propondo? Primeiro, que a gente seja uma igreja que se sustenta e se propaga. Então, tem essa figura aí de uma igreja que ela é forte, ela tem uma estrutura sólida e ela vai abrindo novas igrejas. Cada pontinho desse aí, vamos dizer assim, é uma igreja ou é um polo de pregação. Porque pode ser que essa igreja não abra nova igreja, mas ela abra um polo de pregação. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Vamos dizer que a gente estabeleça um trabalho na Zona Norte e esse trabalho não tenha condição financeira de se tornar uma igreja independente, mas é um grupo que se reúne, por exemplo, numa casa e que esse grupo é muito sólido. Ele já está ali com 20, 30 pessoas e a gente entende, nós precisamos manter aquele trabalho ali de pregação. Ou então a gente tem um trabalho ali em Bálsamo, em outra cidade próxima, que são cidades pequenas, que talvez não tenham condição de sustentar-se para se tornar uma igreja forte, mas a gente tem um polo, tem uma bandeira do evangelho fincada naquela cidade. Então, a igreja que se sustenta e se propaga é essa igreja forte e que está falando do evangelho, divulgando o evangelho, fazendo o evangelho repercutir nas imediações. Ela consegue manter todas as suas despesas e investimentos, ou seja, todos os seus custos, evangelização, missões, auxílios necessitados, causas sociais, o trabalho o custeio da equipe pastoral, o trabalho das sociedades internas, dos ministérios, a manutenção das equipes, dos bens, das instalações, as verbas de presbitério e Supremo Concílio. E ela vai vendo a bênção de Deus configurando duas coisas. Novas pessoas vão chegando, então, por causa disso, a igreja sempre tem que orar, proclamar e investir na restauração de pessoas, e ela vai vendo que essas pessoas vão chegando e vão assumindo a responsabilidade financeira da igreja, ou seja, elas já começam a ser dizimistas e ofertantes, e essa igreja vai ganhando força, musculatura econômico-financeira para fazer frente a esses desafios e oportunidades de expansão da igreja. E aí a ideia de propagação é isso, é uma igreja que se multiplica, que se reproduz por geração. Ou seja, a gente está entendendo que Deus, numa igreja como essa, Ele está abençoando essa igreja para que ela pratique a evangelização, pratique o discipulado e se espalhe pela cidade e também pela região, estimulando novas igrejas. Uma igreja evangelista e discipuladora, e aqui eu vou ser bem enxuto, porque a gente não vai ter tempo de olhar todos os slides, ela é uma igreja que cumpre essa missão, né? Então ela entende que ela está nesse mundo para pregar o evangelho. É para isso que nós estamos na cidade de Rio Preto.
Nós não estamos na cidade de Rio Preto só para a nossa própria manutenção, mas para a gente pregar o evangelho, discipular as pessoas da cidade, a gente investir também para que o evangelho chegue até os confins da terra. Então, tem o trabalho de evangelismo pessoal, de evangelização pessoal, de discipulado, de início de novas igrejas e também de apoio às causas missionárias, né? Ela sempre vai cumprir o papel dela de 4 maneiras. Eu vou só passar um pouquinho para ir direto para a figura. Então, aquelas 4 maneiras descritas lá atrás constam nessa figura aqui. Como é que a igreja cumpre o papel dela para fazer a evangelização e o discipulado? Com aquilo que a gente chama de 4 P's. Primeiro, presença. Ela obedece a Deus na cidade, a cidade começa a tomar conhecimento de que existe uma igreja ali, essa igreja está presente, ela está, por exemplo, atenta para os problemas sociais da cidade, ela está atenta para as questões da cidade. A nossa Igreja Presbiteriana de Rio Preto, ela tem um trabalho que ela, de certa maneira, está aí apoiando um trabalho da ACELB, um trabalho que marca a presença da igreja no cuidado de idosos que são atendidos no lar de Betânia. Ela tem um trabalho da Missão Vida, que trabalha aí no sentido de resgatar pessoas da rua, os moradores de rua, e trabalhar com essas pessoas no sentido de reintegrá-las socialmente também. E nós queremos estar cada vez mais conectados com a cidade nesses termos, para mostrar a presença da igreja na cidade. Além disso, proclamação, ou seja, esses crentes da igreja estão dispostos a ir sair falando de Cristo e propagando Cristo por onde quer que eles passem. Eles estão anunciando. Perceba que eles estão falando. É nesse sentido que eu mencionei desde o início, a necessidade da gente conseguir explicar quem é Cristo e as implicações disso para a nossa vida. Persuasão, ou seja, essa igreja está trabalhando para que pessoas se tornem discípulos de Cristo, e ela está investindo o seu tempo e energia nisso. E a propagação, no sentido seguinte: cada novo membro, cada novo discípulo, ele está agora também fazendo outros discípulos e ensinando essas coisas para o novo discípulo, para que ele possa replicar esse processo indefinidamente. Então, esses são os 4 P's. E aí veja que a gente obedece a Deus pregando o evangelho, discipulando pessoas, iniciando novas igrejas aqui em Rio Preto, nas cidades próximas, no Brasil e no mundo. E para isso a gente precisa ter uma cultura interna de evangelização e discipulado. A gente não tem isso ainda, mas a cultura interna, por isso que a gente coloca, é um ideal não alcançado. Mas a cultura interna é isso aí, ó, quando os membros pensam, respiram e assumem práticas de evangelização e discipulado espontaneamente, como um aspecto sobrenatural da sua identidade em Cristo. E essa aqui é a capa do livro lá, Evangelização e Discipulado. E a ideia é exatamente essa, né? Pessoas aí que estão se encontrando e aí estão tomando um cafezinho juntas, e enquanto tomam esse café, elas estão tendo essa oportunidade de falar de Cristo, uma ter a oportunidade de falar de Cristo uma para a outra. Isso é cultura de evangelização. É quando eu começo a falar de Cristo espontaneamente. Quando, por exemplo, vamos fazer um trabalho na nossa mocidade ou no nosso departamento, a gente começa a apresentar Cristo para as pessoas de maneira espontânea. Então, a cultura de evangelização é fundamental nesse processo. E deixa só eu passar aqui para a gente avançar, que temos o último minuto. E a gente está, então, diante desse desafio, né, de orar e de se empenhar para ver essa cultura verdadeiramente evangelística e discipuladora brotar e criar raízes aqui na nossa igreja. Então, você que está chegando, é importante você entender isso. O que Deus tem para a minha vida, né, como pessoa que está me tornando membro dessa igreja? Primeiro, que você chegue e que você entenda isso. Eu estou chegando aqui para somar e para multiplicar, no bom sentido. Ou seja, estou chegando aqui para que eu seja um discípulo de Cristo, para que eu faça discípulos, para que eu apresente o evangelho para outras pessoas. Eu vou usar esses materiais disponíveis aí na igreja, né? Por exemplo, esse material sobre crescimento e discipulado. Vou estudar a Bíblia com outras pessoas. Você vai perceber que no início vai parecer difícil e depois você vai ver a alegria que é você fazer isso. E
especialmente quando você pode olhar para uma pessoa depois de alguns anos e ver, olha só, essa pessoa chegou aqui na igreja, eu apresentei o evangelho para ela e hoje ela está trazendo também outras pessoas para o conhecimento de Cristo. É uma alegria e é uma grande bênção quando a gente pode fazer, chegar nesse ponto, vamos dizer assim, da nossa caminhada com Deus e da nossa prática da evangelização e do discipulado. Eu vou avançar aqui alguns slides, vou interromper um minutinho, só para a gente poder avançar para os slides finais, mas eu vou colocar esse material completo depois para você ter aí na sua para você poder olhar com calma, tá? A gente está colocando no final dessa aula que a gente, quando explica a questão da evangelização, a gente, na verdade, está expressando uma esperança mesmo. Ou seja, nós temos muito a crescer nesse aspecto, mas a gente precisa entender o seguinte, que faz parte da nossa herança cristã a gente desejar compartilhar o evangelho com outras pessoas. João Calvino ele escreveu algo bem interessante. Ele estava explicando ali para os amigos dele a oração do Pai Nosso, e aí o pessoal perguntou para ele assim, Calvino, o que significa aquela expressão, venha o teu reino? Olha a explicação que ele deu. Eu achei impressionante essa explicação. Ele disse assim, olha, essa expressão, quando você ora no Pai Nosso, venha o seu reino, o significado é o seguinte, e olha o que ele disse, deve-se almejar que aconteça cada dia que de todos os rincões do mundo Deus junte a si suas igrejas, as propague e as faça aumentar em número, as sature de suas dádivas, estabeleça nelas ordem legítima, em contraposição que prostre a todos os inimigos da sã doutrina e religião, lhes dissipe os conselhos, lance abaixo os seus planos. Perceba só como essa oração, o sentido que Calvino dá para essa petição é bem assim, aguerrido, né? Bem beligerante, de batalha mesmo pelo evangelho, né? Ou seja, a gente deve orar para que Deus faça com que as igrejas sejam multiplicadas, para que essas igrejas tenham ali um governo de pessoas orientadas pela palavra de Deus e que, ao mesmo tempo, a igreja possa prosseguir nesse mundo, vencendo, vamos dizer assim, os obstáculos à igreja. Ele está chamando a atenção para essas 5 questões, né, que Deus junta as igrejas a ele, elas são propagadas, elas aumentam em número, são saturadas de dádivas e são devidamente organizadas. Então, a gente realmente entende isso, que nós precisamos nos colocar diante de Deus, entendendo isso. A gente precisa da ajuda dele para que ele realmente nos abençoe, para que nós sejamos cooperadores na expansão do reino. Você é um cooperador para que o reino seja expandido. Para que a gente veja isso na prática, nós temos que obedecer o mandato evangelizador e discipulador. Fica esse convite aí para o curso que a gente vai começar em 1º de setembro, só sobre evangelização e discipulado. Fica o convite para que você participe, para que você possa entender isso de modo mais calmo. E claro, a gente está colocando só uma introdução aqui, né? Porque isso é fundamental para que a gente coloque em prática o ideal de serviço. Lembra, a gente sempre tem relatado, terminado as aulas, explicando o ideal de serviço. Aquele ideal ele só vai ficar no papel se a gente não praticar a evangelização, porque diz lá que nós devemos ser uma família de discípulos que está propagando, está compartilhando o evangelho com outras pessoas e investindo na restauração de vidas, na restauração de pessoas. Isso é o trabalho de evangelização e é o trabalho de discipulado. Se a igreja não pratica a evangelização e discipulado, aquele ideal de serviço fica apenas como um ideal, apenas como uma teoria. Então, a gente precisa fazer algumas coisas. Primeiro, orar sobre isso. Daí, vamos nos prostrar diante de Deus. Mas não adianta só orar. A gente tem que orar e semear e regar a boa semente. Ou seja, a gente tem que orar. Então, comece a orar por isso. Deus, abençoa a igreja. Mas não apenas isso. Comece a orar assim. Deus, me usa a minha vida para falar de Jesus. E me ajude a falar de Jesus para o meu vizinho, ou falar de Jesus para o meu colega de trabalho, ou colega de escola, ou parente, ou familiar, não é? E aí, depois que você orar, vai lá e fala. Aí você pode começar com o evangelismo. Vai lá, presenteia com um livro, ou uma literatura qualquer, um folheto,
ou então até mesmo aproveita esse momento agora, presenteia com uma dessas Bíblias que nós estamos aí estimulando para distribuição. E depois fala, olha, eu estou te dando isso aqui, estou à disposição para a gente conversar se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. E aí, a partir desse ponto, vai orando por essa pessoa e vamos fazendo isso, orando para que Deus abençoe o trabalho, as iniciativas de evangelização e discipulado, praticando evangelização e discipulado, e a gente precisa fazer isso, e fazendo isso Deus vai se agradar e Deus vai receber glória por meio dos novos membros da igreja, por meio da sua vida, por meio das nossas vidas, né? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Tem um conteúdo ainda adicional que depois vale a pena você olhar o material que vai ser publicado, a apostila que vai ser publicada hoje. Com essa aula, a gente termina aquilo que estava proposto no semestre, para o nosso conteúdo do semestre, e a gente agora vai ter um intervalo de 15 dias. Então, dias 19 e 26, nós não teremos aula de novos membros, nós vamos voltar na primeira semana de agosto. Na primeira semana de agosto, a gente vai voltar com mais professores na classe, a gente vai dedicar os próximos 2 fins de semana para treinar a nossa equipe de professores de novos membros, e vamos, no domingo, ficar fazendo uns testes aqui uns com os outros, para que a gente possa começar com toda tranquilidade no primeiro domingo do mês de agosto. Então, eu peço a você que ore aí, não fique desanimado, né? Fica aí até esse convite para que nas próximas 2 semanas você participe das classes aí de adultos ou de jovens e adolescentes da nossa nova escola dominical online. E aí, 1º de agosto, a gente retoma os nossos conteúdos aqui de novos membros. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, eu queria fazer alguma colocação. Não. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Beleza. Então, vamos finalizar com oração, gente? Vamos sim. Vamos orar, então. Vou pedir para o Robson, que ele está de máscara aqui, ó. Ele vai poder orar e a gente vai ficar guardado de todo o vírus aí. Até no Zoom ele está usando máscara. Isso aqui é cuidado. Parabéns, Robson. Você ora para a gente, Robson? Pastor, então, oro. É que eu estou na igreja aqui. Ah, beleza. Eu vou ter que tirar a máscara aqui para a gente encerrar, então, com a oração. Tá bom. Vamos orar, então. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento que tivemos, ó Deus, de meditar, ó Deus, nos teus ensinos. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e ajude-nos, ó Deus, a cada dia caminhar, ó Deus, entendendo mais dos teus propósitos, ó Pai, para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, dos integrantes dessa sala de novos membros. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cuide, ó Deus, de cada um de nós nesse restante de dia, nessa tarde, ó Pai, e que possamos à noite estarmos, ó Deus, juntos, reunidos, mesmo que online, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Gente, antes da gente finalizar e tirar nossa foto, só dizer isso, né? Isso que o Robson colocou é importante. Queria pedir a vocês que orassem por isso. A gente até queria hoje estar reiniciando a nossa classe, nossos cultos presenciais, né? Mas esse cuidado aí sanitário, esse cuidado com a saúde é importante. Estamos vivendo um momento agora de aumento de pico de contaminação na nossa cidade, e daí o Conselho tomou essa decisão para a gente não voltar às reuniões presenciais em julho ainda. Vamos estar orando, acompanhando as coisas, para ver se Deus nos dá essa bênção de podermos pensar em reiniciar em agosto, né? Mas é um momento para a gente estar orando por isso. A gente tem colocado os pedidos aí também de oração. Peço que orem pela minha família. A Miriam teve alguns sintomas aí diferentes nessa semana. Desde terça-feira, ela perdeu o paladar. E está com sintomas de gripe fraca, assim, graças a Deus não teve febre, nem ela, nem eu. Eu estou sem nenhum sintoma, mas ela com essa situação. Ontem eu acordei um pouquinho com dor de garganta, mas hoje acordei bem, sem problema maior. E aí ela fez o exame na quinta-feira. Estamos aguardando aí também o resultado, né, do exame, e vamos esperar em Deus aí o que Deus tem para a gente aí nessa questão do resultado.
Enquanto não sai o resultado, eu não posso ter contato com ninguém, né? Por isso, então, que hoje eu não vou nem poder ir à igreja para pregar. Peço que você ore por mim, pela Miriam. Peço que ore também pelo pastor Allen. Na terça-feira também ele começou a ter sintoma de gripe forte, até pelo menos anteontem, quando eu conversei com ele, ele estava ainda com muita dor de garganta, muito rouco ainda, né? Então, vamos orar para que Deus abençoe também a vida dele. Ele fez o teste também dele, se não me engano, ontem. Então, agora é isso. A gente está aí tendo essas notícias, né? E a gente precisa estar orando por essas questões. A gente conta aí com vocês nas orações, tá bom? Vamos tirar a nossa foto? Se alguém quiser aparecer na foto, tem que acionar e liberar o vídeo. Pronto, pessoal, agora aparecendo. Prontos para tirar a nossa foto. Muito bom. Gente, ó, vamos lá. Vou configurar aqui, atenção. Aí. Foto. Joia. Um bom domingo aí para vocês. Que Deus abençoe muito vocês e as famílias aí. Amém, pastor. Tchau, professor. O senhor também, pastor. Amém. Amém.